Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar do Empap, uma criatura bem famosa e muito querida por todo mundo dentro do universo de Ordem Paranormal RPG. E já me pedem há muito tempo para falar dessa criatura. É uma criatura bem legal, ela não tem um enigma de medo, mas ao mesmo tempo tem o seu certo mistério. Ela é uma criatura forte, que não dá para levar muito em consideração o VD dela, porque o estrago que ela causa pode ser muito grande e tem até um certo tipo de armadilha que você pode pregar aí se você estiver usando ela contra alguns jogadores, tá? Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar a falar dela. Como eu disse, o Empap é uma criatura forte, ele tem um VD 180, é uma criatura de sangue e também tem um pouco de conhecimento, faz até parte da história dele, sendo considerado uma criatura grande. E o Empap ele vem ali de uma lenda suméria, não sei até que ponto essa lenda existe hoje ou é só um conto e quanto ela foi usada de referência. Eu realmente não conheço esse tipo de lenda, mas escrito na história dele tá que foi utilizado uma referência a essa lenda, né? E o que para você criar, o Empap ser criado no caso, né? Não que você queira criar um, que eu acho que você não vai querer isso, mas um Empap criado, ele tem que ser feito ali uma pessoa que tenha sido presa, torturada, tenha presenciado, tenha vivenciado muita brutalidade, enfim, e inclusive que tenha tido todas essas histórias escritas no próprio corpo. Isso tudo vai fazer com que a alma e a mente da pessoa sejam totalmente consumidas, ela vai acabar virando esse monstro esquisito que no começo é inofensivo, mas depois vai causar um estrago bem grande. Começando pela presença perturbadora dele, que é DT 25, ela causa 6d6 de dano mental e só Nex 60 mais é imune. Então você pode ver, é uma criatura VD 180 e aí se você pensar ali 3, 4, 5, se você colocar 5 jogadores, você vai ter que equilibrar o Nex muito para baixo, mas aí vai começar a ficar bem difícil porque ele tem status muito fortes, tá? Os de sentidos ele tem percepção 2d20 mais 10, iniciativa também 2d20 mais 10 e tem percepção às cegas. Até aqui é bem tranquilo, a percepção às cegas, como a gente sabe, só funciona em alcance curto, beleza. Agora, indo para a defesa já fica bem mais complicado, ele tem 36 de defesa. Se você parar para pensar que um jogador, um personagem ali, né, que 50, tem no máximo um bônus nativo de perícia em 10, 20 no dado, mais 10 é 30, então mesmo que ele tire um 20, obviamente ele vai acertar porque é um 20 natural, mas um 19 já não acerta esse monstro, então você vai precisar de mais bônus, você vai precisar de debuffs e muito mais artifícios para conseguir acertar, considerando um personagem Nex 50, tá? Também, para testes de resistência, ele é bem forte, ele tem 3d20 mais 15 para fortitude, para reflexos 2d20 mais 15 e para vontade 2d20 mais 10. Geralmente os monstros realmente têm uma vontade um pouco menor, então é mais difícil de passar nesse tipo de teste, mas também são poucas as resistências que pedem teste de vontade. Ele tem 360 pontos de vida, então ali 180 ele é considerado machucado, ele tem resistência a balístico, impacto, perfuração 10 e sangue 20, óbvio, por ser uma criatura de sangue. E aqui, por exemplo, dano de perfuração, balístico e impacto 10. Isso aqui, cara, já bloqueia muita coisa. Por exemplo, atacar de longe, balístico, você vai ter que dar mais de 10 de dano, porque senão não vai nem acertar. Golpe de sangue, então esquece, a gente sabe que criatura de sangue, acertar golpe de sangue, rituais de sangue não funciona muito bem. E como uma boa criatura de sangue, a vulnerabilidade dele é em morte. E se você tá achando que você vai conseguir fugir dessa criatura, esquece, ele tem 12 metros de deslocamento. Então o deslocamento dele é maior do que a velocidade normal de um personagem. Então a não ser que ele use todas as ações para correr, o Empap vai acabar pegando ele e não vai dar muito certo. E aí, falando das habilidades dele, né? Antes de falar das ações, vamos falar da habilidade, justamente a habilidade de armadilha, a habilidade de pegadinha que ele tem, que é a transformação. O Empap, ele começa o jogo, né? Se você colocar ele no mapa ali como ele deveria vir, digamos assim, ele vem como existido. Então aquele serzinho de VD20 fraquinho, que não faz muita coisa, que bate fraco, quase inofensivo, principalmente para um jogador, para um personagem ali Nex 50 e por aí vai. Mas quando o PV dele for reduzido a 0, aí o negócio pega, porque em vez dele morrer, ele vai se transformar, ele vai começar a crescer, vai crescer os outros braços, vai ficar todo esquisitão e aí sim ele vai assumir
todo o papel e toda essa ficha, né, que a gente falou do empape, com 360 pontos de vida, e até rolando a partir daí a presença perturbadora dele. E nas ações, a gente tem duas ações padrão que são muitas ações. Então a primeira delas é um socão, que é um nome até engraçado, mas é uma ação corpo a corpo x4. Então no mesmo turno ele vai dar 4 socos, e antes de falar da habilidade, eu já vou dar um spoiler que um soco pode ser mais forte que o outro, tá? Então assim, de teste ele roda 4d20 mais 20 e o dano é 2d10 mais 10 de impacto, com potencial de ser mais forte ainda. E ele também tem uma ação em alcance curto, que é atacar com as correntes, né? Então ele tá acorrentado, ele vai ser libertado e vai ser morto. O pessoal que acompanhou a Desconjuração viu como é que ele foi despertado ali pelo Henry, e é basicamente aquilo. Então ele usa essas próprias correntes dele para atacar. É um ataque à distância, como eu falei, é um curto e é x3. Então ele consegue atacar 3 vezes no mesmo turno. Então assim, se ele escolher o soco, ele dá 4 socos. Se ele escolher a corrente, são 3 correntadas, tá? O teste da corrente é 2d20 mais 15 e o dano é 2d8 mais 10 de impacto. É um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais difícil de acertar, mas também tem consequências bem graves se ele acertar. Justamente porque uma das ações livres dele é acorrentar. Então sempre que o empape acertar um ataque de corrente, ele pode fazer ali um teste para agarrar. E obviamente tem que ser em uma criatura média ou menor, o que é basicamente qualquer jogador. Então vai precisar fazer um teste ali de agarrar, né? O teste é 2d20 mais 17. Se eu não me engano, esse teste é contra a luta do alvo dele, então o alvo tem que fazer um teste de luta e o empape vai fazer 2d20 mais 17. Quem ganhar esse teste vence. Se o empape vencer, o personagem tá agarrado. E no começo de cada turno do empape, ele pode puxar, né? Ele pode estrangular as pessoas que estão agarradas ali, os personagens agarrados, e ele vai causar 4d6 de dano de impacto. E apesar de dar 3 ataques com a corrente, ele só pode manter 2 personagens, 2 seres agarrados ali simultaneamente. Mas mesmo assim, se você tiver com um time de 4 pessoas e 2 estiverem agarrados, é metade do time que já está em apuros. Ele tem uma reação também, que é a forma desencadeada, que é quase como uma força opressora ali do combatente guerreiro, né? Porque sempre que ele faz um acerto crítico, na verdade aqui essa é a condição, se ele fizer um socão e for um acerto crítico, ele pode derrubar ou empurrar o alvo até 3 metros na direção oposta. Então se ele bate daqui para cá, o alvo é empurrado, ou ele escolhe derrubar e ele derruba o alvo. E ainda falando dos socos, como eu falei que eles podem ficar mais fortes, uma outra reação dele é crescer. O que ele faz aqui é justamente o que eu disse quando eu falei que os socos podem ficar cada vez mais fortes. Sempre que ele acertar um socão, o próximo tem mais 1d6 de dano. Ou seja, se ele acertar o primeiro soco, o segundo vai ter mais 1d6 de dano. Se ele acertar o segundo, o terceiro vai ter mais 2d6 de dano. Se ele acertar o terceiro, o quarto vai ter mais 3d6 de dano. Então, como eu falei, o primeiro soco pode ser só o começo de uma grande bola de neve de dano que pode levar o personagem a entrar e morrendo em um turno só. E utilizando também um pouco do elemento de conhecimento dele, ele tem uma ação de movimento, que é Marcas do Terror. O que ele faz é que o corpo dele, essas marcas que ficam no corpo, esses sigilos e as letras e tudo mais, começam a pulsar em dourado, e ele emite esses raios, e todos os personagens em alcance curto têm que fazer um teste de vontade DT25. Quem passar, reduz o dano de 4d6 de dano mental na metade. Se você não passar, é 4d6 de dano mental, ou seja, direto na sanidade, e um personagem que já passou nesse teste de resistência vai ficar imune a esse tipo de habilidade até o fim da cena. Mas lembre-se, é só para os personagens que passarem no teste de resistência. Então se você recebeu esse golpe e não passou no teste, se ele fizer de novo, você vai ter que fazer o teste de novo, e se não passar, vai tomar de novo. E a gente sabe que golpes que mexem com dano mental, o dano mental em si no Ordem é muito punitivo. De qualquer maneira, eu acho que essa é uma criatura muito bacana para você colocar ali em necks mais altos, às vezes até para usar como sub-boss, ou colocar como uma armadilha, colocar vários existidos e um dele ser um empape. Então os jogadores vão entrar falando, isso aqui é só para introduzir aqui, vamos bater aqui rapidão e vamos sair fora. E quando acerta o personagem certo ali, o existido certo, ele vira um empape e começa uma batalha muito mais forte. Isso é bem bacana. Você pode colocar às vezes até algum tipo de desafio envolvendo ele, envolvendo manter o empape preso, não deixar ele ser atingido, porque se ele for atingido ele vai ser despertado e aí o negócio vai ficar estranho. E você pode colocar sim num Nex um pouco mais baixo, lembrando que caso o empape seja
despertado, seja libertado, vai ser meio que um bad ending, né? Mas de qualquer forma, tem muitas maneiras de você encaixar um empape dentro de uma missão de ordem. Eu acho ele bem bacana. E o que vocês acham dessa criatura? Eu quero ler o que vocês têm a dizer, então deixa um comentário aqui embaixo e não esquece de deixar um like também e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, falando das criaturas, montando fichas, falando das regras, respondendo as suas dúvidas, tudo dentro do universo do Ordem, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram e olhos sempre abertos.